Nós falamos sobre como identificar o espírito de vítima, falamos como se livrar do espírito de vítima se você o tem, e agora vamos falar sobre como você pode lidar com alguém que tem o espírito de vítima. Se você convive com uma pessoa que tem o espírito de vítima, então, como lidar com isso? Como lidar com esta pessoa? Nós falamos sobre o espírito de vítima em detalhes, e você que não acompanhou a série desde o início, você pode encontrá-la no nosso canal. Mas a pessoa que tem o espírito de vítima, bem resumidamente, é aquela pessoa que cada solução que você apresenta para ela, ela arruma outro problema. Se ela reclama com você de alguma coisa, você fala, ué, então faça isso. Ela, não, mas aí tem aquilo. Ah, então faz aquilo outro. Não, mas também tem aquilo. Então ela sempre está arrumando um problema para cada solução que você traz para ela. E isso não tem fim. É aquela pessoa que nunca, nada que acontece é culpa dela. Sempre é culpa de alguém, culpa do outro. Então ela parece que tira prazer nisso, de sempre estar culpando outras pessoas e se vitimizando do que acontece com ela. É aquela pessoa que está cheia de negatividade, ela usa até de manipulação para se fazer de coitada e conseguir o que quer de outras pessoas. E ela acaba também tendo o dom de envenenar você contra outros que ela acha que a vitimizam. Então, o veneno da pessoa acaba pondo você contra outras pessoas. Então, como lidar com alguém assim? Nós temos falado que o espírito de vítima é realmente um espírito. Então, se você está lidando com uma pessoa que tem espírito de vítima, a primeira coisa que tem que saber é que você, para vencer um espírito, você tem que lutar contra ele no espírito. Só se vence um problema espiritual com força espiritual, com armas espirituais. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se guardar através da fé, da oração, buscar discernimento, ter consciência espiritual das artimanhas que o mal joga contra você usando aquela pessoa. Se você não estiver no espírito, você não vai ter, por mais que as outras dicas que eu vou dar aqui possam ajudar, mas você não vai conseguir vencer o espírito de vítima com estratégias humanas. Você tem que estar no espírito, você tem que estar fortalecido em Deus para você vencer esse espírito de vítima. É a primeira dica que você tem que receber. Agora, outras coisas numa forma mais prática do dia a dia, de lidar com essa pessoa, se você não pode evitá-la, né? Porque a melhor coisa seria você evitar, realmente, estar perto dessa pessoa. Mas às vezes não dá, porque é uma pessoa que está na tua casa, mora com você, trabalha com você, convive, não dá para evitar. Então, como lidar com essa pessoa? Algumas vezes você vai precisar usar de psicologia reversa contra essas pessoas. O que significa a psicologia reversa? É quando você inverte a coisa e joga de volta para outra pessoa e faz ela ouvir o que ela está falando. Porque às vezes a pessoa não se ouve. É muito comum que a vítima não se ouve, ela não consegue ouvir, ela não consegue discernir o mal que ela está falando. Então, se você repetir de volta para a pessoa o que ela disse, de maneira que ela ouça a besteira que ela acabou de falar, não com ar de deboche, mas em amor, em compaixão, então isso pode despertar a pessoa. Ah, realmente, não faz muito sentido. Nem sempre funciona, mas às vezes vai funcionar, não é? Quando a pessoa chega e fala, ah, o fulano lá no meu trabalho é o patrão, depois o supervisor e o colega, e tem lá umas 20 pessoas conspirando contra mim. Você fala, realmente,
Eu acho que essas 20 pessoas, elas não têm nada melhor que fazer lá na empresa do que sentar, fazer um comitê e criar um grupo de trabalho para discutir como que elas vão prejudicar você. Realmente, eu acho que elas não têm nada mais importante para fazer, né? Talvez isso desperte a pessoa para entender o absurdo que ela está falando. Outra coisa que você pode fazer com a pessoa que tem espírito de vítima é usar, cada vez que ela menciona a sua negatividade, o seu vitimismo, use isso como um gatilho para disparar uma palavra de fé para ela. Dispara uma palavra de fé. Como nós falamos anteriormente, quando você quer vencer a sua inclinação ao espírito de vítima, você tem que recorrer à palavra. Como está escrito lá, nós não somos vítimas, somos mais que vencedores. Então isso é uma palavra que você pode falar para a pessoa, mas em tudo isso, fulano, fulana, nós somos mais que vencedores no Senhor Jesus. Tenha fé, você vai vencer, nós vamos vencer. Use o vitimismo dela como gatilho para você cobrir aquela palavra negativa com uma palavra de fé. Não palavra positiva apenas, mas uma palavra de fé. A palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela corta, ela é cortante, é como espada de dois gumes. Então ela vai cortar aquela palavra da pessoa. E é mais difícil que ela combata a palavra de Deus do que simplesmente um conselho seu. Porque aí ela vai ter que dizer que ela nem em Deus, nem na palavra de Deus ela crê. Então use o seu vitimismo como um gatilho para repetir a palavra de Deus para ela. E outra coisa que você pode fazer é simplesmente cortar a conversa e dizer para ela, fulana, por favor, não, você é forte demais para que isso aí te abale, para que isso aí venha te afetar. Não acredito que eu não acredito que você seja tão fraco assim. Você é forte demais para isso aí ser um problema para você, né? Então, exalte a força da pessoa. Lembre a pessoa que ela tem condições de vencer aquilo do qual ela está dizendo que foi vítima. E outras vezes você vai ter que ignorar, simplesmente ignorar. Sabe por quê? Porque a pessoa que tem espírito de vítima, ela gosta e ela precisa de plateia. Ela precisa de alguém para ouvir o seu choro. Igual criança, né? Você já viu que a criança, ela normalmente, quando ela cai, se machuca, bate a cabeça, faz alguma coisa, se ela está sozinha, ela ameaça chorar, mas para logo. Mas se tem alguém perto, se alguém está perto, ela abre o bico. Ela vai chorar. Por quê? Porque ela sabe que alguém está perto. Então, da mesma forma, quem tem o espírito de vítima precisa de plateia. Logo, se você vê que uma pessoa está sempre usando você de plateia para o seu vitimismo, arruma alguma coisa para fazer e sai fora. Levanta e vai embora. Em outras palavras, não estou gostando desse show aí. Tchau, fui. Né? Essas pessoas precisam de compreensão, precisam de que alguém se compadeça delas. Né? Mas você não pode confundir compaixão delas com permissão para ser manipulado. Não deixe que essas pessoas te manipulem. Tenha compaixão, mas não se permita manipular. Nós vemos, por exemplo, como Jesus lidou com Marta, que tinha um espírito de vítima. Se você olhar a história de Marta na Bíblia, quando Jesus foi à casa dela e da sua irmã Maria, ela se fez de vítima. Porque quando Jesus estava falando e Maria estava sentada aos seus pés, Marta explodiu em um determinado momento e foi para cima de Jesus. Falou, Senhor, o senhor não se dá conta que a minha irmã me deixou aqui servindo sozinha? E o senhor não fala nada, o senhor não está nem vendo isso aí. Quer dizer, ela se fez vítima da irmã e de Jesus. Ao mesmo tempo, ela conseguiu fazer isso. Em uma frase só, ela conseguiu se fazer vítima da irmã e do Senhor Jesus. O senhor não está vendo? Estou aqui sozinho, olha só, coitada de mim, e a minha irmã está aí. Quer dizer, tentando jogar Jesus contra a irmã, contra Maria, e fazendo Jesus também parcialmente culpado por não ter visto aquilo e não ter feito nada até então. E como é que Jesus lidou com ela nesse momento? Com compaixão. Marta, Marta, você
está preocupada com muitas coisas, ansiosa, mas uma coisa só importa. E a sua irmã escolheu a boa parte. Quer dizer, mostrou que a atitude da irmã era mais digna de louvor do que a dela. Então isso também é uma forma de você lidar com isso, com compaixão, mas mostrar que aquilo ali não vai levar a nada, né? E que o comportamento que ela pode ter diferente vai trazer um resultado melhor. E Marta teve uma outra situação que também mostrou o seu vitimismo. Foi quando o seu irmão Lázaro adoeceu e ela mandou recado para Jesus, que estava longe, em outra aldeia, para vir e curar o seu irmão Lázaro. E diz o texto que Jesus demorou 2 dias para vir. Jesus recebeu a notícia, mas não foi de imediato, né? E aí, quando Jesus estava chegando lá na aldeia de Marta e Maria, Marta veio correndo à sua direção, já foi atirando, já veio atirando. Ó, se o senhor tivesse estado aqui, olha, se o senhor tivesse vindo logo, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, culpa do senhor. O senhor tinha que estar aqui, né? Em outras palavras, não importa que o senhor tenha outras coisas para fazer, não importa que tenha outras pessoas para serem atendidas, o que importa é que o senhor tinha que estar aqui, o senhor tinha que estar atendendo a mim. A pessoa vitimista, ela é egoísta ao extremo, né? E o pior é que você vê que Maria também foi contagiada, porque quando Jesus encontrou Maria, nesse mesmo episódio, Maria falou a mesma coisa. Se o senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, você vê que é importante você ter cuidado para você não ser contagiado com o espírito de vítima de quem está ao seu lado. Jesus, mais uma vez, usou da palavra para tirar aquele espírito das 2 irmãs. Então, vamos nos lembrar. Não seja vítima, porque nós não somos vítima. Ao mesmo tempo, todos nós somos, porque todos nós sofremos alguma coisa, e, por outro lado, não precisamos nos colocar na posição de vítima, porque, pela fé, diz o texto sagrado, nós somos mais que vencedores. E quem é vencedor, olha para dentro de si. Tem alguma coisa que eu preciso melhorar? Tem alguma coisa que eu possa fazer para lidar com isso? Então, o vencedor não olha para fora, ele olha para dentro de si. E ele também olha para cima. Ele olha para o alto, ele olha para Deus e se pergunta, o que é que Deus pode estar preparando através disso que eu estou passando agora? Então, o que é vencedor, mais que vencedor, ao invés de se vitimizar e se voltar contra Deus, ele olha para Deus e fala, Senhor, me dá entendimento para entender esse propósito de tudo isso que está acontecendo, e enquanto eu não entendo, me ajude a continuar seguindo em frente, crendo e não esmorecer e não me fazer de vítima em meio a tudo isso. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.